Meus pais fizeram todos os meus aniversários sobre a minha irmã nos últimos 8 anos. Tenho 18 anos este ano, e recentemente fiquei por minha própria conta, longe dos meus pais. Tenho uma irmã que é cerca de 10 anos mais nova do que eu. Ela foi uma gravidez não planejada e quase não chegou ao final da gestação. Não sei muitos detalhes sobre o quão difícil foi a segunda gravidez da minha mãe, já que nunca me contaram muito. Mas sei que foi tão difícil para o corpo dela que minha mãe não pôde mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela esteve várias vezes no hospital naquele ano. Minha mãe quase não sobreviveu ao parto também. Isso fez com que ela e meu pai se apegassem muito à minha irmãzinha, porque ela poderia potencialmente nunca ter nascido. E desde então, eu me senti como se fosse apenas a outra criança na casa. Exceto quando eles precisavam de mim como babá grátis. O nível de favoritismo que meus pais mostraram a longo prazo me faz acreditar que eles estavam realmente doentes da cabeça por não notarem exatamente o que isso estava fazendo comigo. E agora isso está repercutindo neles, o que explicarei aqui. A partir do meu 11º aniversário, meus pais queriam que eu deixasse minha irmã soprar as velas porque ela tinha 2 anos e chorava quando via um bolo de aniversário que não era dela. Eu não estava afim de fazer isso, mas meus pais me forçaram a fazer. Eles acenderam as velas de novo para eu soprar depois dela, mas aquilo arruinou completamente o momento. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, e no seguinte, e assim por diante. Eles só continuaram forçando isso até virar normal. Minha irmã tinha que ganhar presentes nos meus aniversários também. Eu nunca ganhei em aniversários dela. E quando perguntei por quê, eles só disseram que sou menino e que meninos não precisam se preocupar tanto com isso. Eu sei que eu era criança, mas será que eles realmente acharam isso uma coisa esperta a dizer? Não mesmo. E meus pais sempre escolhiam um lugar onde minha irmã gostaria mais de estar do que eu no meu próprio aniversário. Com o tempo, parecia que minha irmã estava ganhando 2 aniversários por ano, e eu nenhum. Além disso, meus pais faziam tudo girar em torno da minha irmã. Se eu queria fazer algo, minha irmã também tinha que querer. Caso contrário, era vetado a menos que eu pudesse fazer sozinho. Eu aprendi a me trancar no meu quarto com meus videogames porque eles não pareciam me incomodar lá. A menos que minha irmã quisesse entrar correndo para me irritar. Por isso que eu coloquei uma fechadura na porta. Meus pais queriam que eu tirasse. Mas eu surtei porque era um adolescente irritado cansado de ser invadido a qualquer hora. Minha irmã entrou correndo mais de uma vez quando eu estava sem roupa. E meus pais ficaram chateados comigo por estar nu, no meu próprio quarto. Quando apontei o quão absurdo isso era, eles retiraram a objeção e me deixaram manter a fechadura. Minha irmã desenvolveu um complexo de princesa por causa de como ela estava sendo mimada diariamente. E ela era muito exigente. Então, eu me mantinha afastado dela tanto quanto possível. Qualquer desculpa que eu pudesse usar para não ter que lidar com ela. Mesmo que eu tivesse que inventar coisas só para ter um tempo para mim. Meus pais contrataram uma adolescente para cuidar dela e eu tive mais tempo pessoal. E então, a babá desistiu porque minha irmã não ouvia ela, e meus pais tentaram evitar pagar dizendo que ela fez um trabalho ruim. A garota envolveu algumas outras pessoas e meus pais finalmente pagaram o que deviam a ela. Depois eles contrataram outra garota para cuidar dela regularmente. E essa ficou. Mas meus pais ainda deixavam claro que eu deveria estar cuidando da minha irmã sempre que eu tivesse tempo livre. O que eu fazia de tudo para ocupar com meu emprego de meio período, se fosse possível. Minha irmã me tratava como seu mordomo pessoal e me dava ordens. Ela até tinha um apelido estúpido para mim que ela não parava de usar. Só de ouvir esse apelido meu sangue ferve. E se eu não desse a ela tudo o que ela queria, ela chorava e chamava nossos pais. E então eu estava em apuros por maltratá-la. Tivemos muitas discussões enormes por causa disso. E depois que eu me recusei a ceder mais, meu relacionamento com meus pais se deteriorou para quase nenhuma palavra trocada entre nós por um tempo. E ainda assim, durante a minha formatura no ensino médio, eles tiveram a audácia de se gabar para outros pais que eles eram a razão pela qual eu trabalhava tanto. Bem, eles não estavam errados. Mas a razão que eles estavam pensando não foi a que realmente aconteceu. Eu trabalhei duro apenas esperando o momento em que estaria livre. Mas meus pais agiram como se tivessem feito tanto. Talvez eles tenham feito antes do nascimento da minha irmã, mas depois disso, era tudo sobre ela. Eles nem me perguntaram sobre a escola até surgirem as reuniões de pais e professores.
Eu me formei com uma média de B e C, e depois da minha formatura, meus pais simplesmente me levaram a algum lugar onde minha irmã sempre se divertiria mais do que eu, embora a viagem fosse supostamente para mim. No meu aniversário de 18 anos em julho, as coisas realmente vieram à tona. Mesmo sendo o meu 18º aniversário, não parecia que era sobre mim de jeito nenhum. Eu orei para que nós fossemos ao meu restaurante favorito, pelo menos uma vez. Mas não, eles fizeram a festa no Chunkyet genérico local, que é o único lugar assim perto de nós. Então, era o destino de celebração por padrão sempre que algo importante era alcançado, incluindo minha formatura no ensino médio. Eu disse que era um lugar onde minha irmã se divertiria mais do que eu. Eu estava cercado por crianças com metade da minha idade tendo festas. E eu estava tão entediado, sem nada para fazer além de comer pizza medíocre, jogar nas garras e jogos de fliperama datados por ingressos para prêmios mal feitos que não me traziam alegria alguma. Depois, quando chegou a hora do bolo, meus pais trouxeram um que era rosa com flores brancas. Claro, tinha o meu nome nele, mas era muito óbvio que não era um bolo para meninos, e tinha apenas 10 velas. Meus pais acenderam as velas e colocaram o bolo bem na frente da minha irmã para ela apagar. Foi quando finalmente aconteceu. Eu tive um momento mental de todo o ódio reprimido passando mentalmente diante de mim e então comecei a chorar feio. Eu, um garoto de 18 anos, estava chorando na frente de toda a família. Todos estavam tão chocados que o tempo parecia congelar. Eu me levantei e tudo que eu estava segurando nos últimos 8 anos apenas saiu como um vômito de palavras. A família inteira foi testemunha desse evento. E quando finalmente acabou, eu simplesmente saí para sentar ao lado do carro da família. Vários parentes saíram atrás de mim para dizer que estavam tristes e que não sabiam do bolo rosa porque meus pais o mantiveram coberto até ser servido. Eu disse que não importava que eles não soubessem. Eles apenas assistiram enquanto minha vida era tomada pela pequena Miss Sunshine nos últimos 8 anos. Eu não tive aniversários reais ou celebrações próprias. Todos eram sobre ela. E então, no maior aniversário da minha vida, eles esperavam que eu apenas sorrisse e acenasse como sempre enquanto entregavam um bolo para minha irmã que era totalmente para ela, quando nem era o aniversário dela. Alguns deles começaram a me pedir desculpas. Mas eles deram a desculpa de que durante todo esse tempo eles só achavam que eu estava bem com isso porque meus pais disseram que eu estava. Eu disse a eles que nunca estive bem com isso. E meus pais me forçaram a aceitar isso todos os anos até eu apenas fingir aceitar. Eu estendi meus braços e disse para olharem onde estávamos. Isso parece com o lugar onde eu queria comemorar minha formatura e meu 18º aniversário. Ninguém sequer tentou me defender durante todo esse tempo. Eu sou apenas o outro garoto, enquanto minha irmã ganha tudo. Eu nem pude ter nenhum dos meus amigos lá, porque meus pais pararam de deixar eu convidá-los faz tempo, depois que eles tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã soprar minhas velas. Existem 365 dias em um ano, e era tão ruim querer um dia que fosse sobre mim e não sobre ela. Em vez disso, sou tratado como um garoto mimado e ganancioso por querer meu próprio aniversário. E então, eu só voltei a chorar feio. Nesse ponto, meu pai veio lá para fora gritar comigo por ter causado uma cena tão grande. Porque minha mãe também estava chorando, minha irmã estava chateada porque eu estraguei o momento dela, e agora todo mundo lá dentro que viu acha que eles são maus pais. Acabei gritando com ele que eles são maus pais e ele deveria saber exatamente o porquê. Bem, depois que eu disse isso, o resto da família caiu sobre ele como um bando de lobos. Melhor tarde do que nunca, suponho. Mas eu nunca tinha visto algo assim antes. Meu pai estava praticamente encurralado até a porta da frente do restaurante. E então a maioria da multidão voltou para dentro com ele para acertar as coisas com minha mãe também. Meus avós ficaram comigo e pediram desculpas por terem mantido os olhos bem fechados por tanto tempo. Eu não sei o que foi dito aos meus pais no restaurante. Mas demorou cerca de meia hora antes de eles voltarem para fora. E quando eles fizeram isso, pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda estava fungando depois de chorar muito, e nenhum dos meus pais conseguiu olhar nos meus olhos. Ambos pediram desculpas de maneira estranha pelo que fizeram. E então ofereceram fazer a festa em outro lugar. Mas isso não foi suficiente para a multidão. Um dos meus tios, bem alto, e meus pais disseram que nunca me fariam deixar minha irmã soprar as velas do meu bolo novamente, nem dariam a ela presentes no meu aniversário, nem tornariam qualquer parte disso sobre ela. Houve outro
E meus pais também pediram desculpas por terem comprado um bolo que obviamente nem era para mim. E que eles simplesmente sentiram que eu não estava mais preocupado com um bolo na minha idade. Oh, rapaz, foi a coisa errada a se dizer. Fiquei furioso novamente e gritei com eles que minha idade era irrelevante. Eles literalmente deram o meu aniversário para minha irmã e não tinham motivo válido para isso, e eles sabiam disso. Então eu disse que não havia sentido em refazer a festa, porque é tarde demais. Eles claramente mostraram que eu não significo nada para eles. Eles arruinaram 8 anos da minha vida até eu me tornar um adulto. Que aniversários futuros com eles eu poderia realmente esperar com ânimo? Bem, meu pai começou a ficar bravo comigo por dizer isso, mas quando a família inteira gritou com ele, ele calou a boca. Meu avô disse a ele que eu estava exatamente certo. E não há maneira possível de desfazer o dano feito agora. Ele disse que meus pais eram pessoas horríveis, jogavam favoritismo e me trataram como uma ovelha negra desde o nascimento da minha irmã. E o que é mais, eles também eram terríveis porque deixaram isso acontecer. E eu merecia muito mais do que um pedido de desculpas. Eu merecia minha vida de volta. Minha mãe desmoronou novamente e tentou se aproximar de mim enquanto chorava meu nome e pedia desculpas. Mas eu recusei deixá-la chegar perto de mim. E metade da família a impediu de se aproximar. Eu apenas disse que não aguentava mais isso e comecei a me afastar. Uma das minhas tias correu atrás de mim e me trouxe de volta. Eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais pelo que aconteceu. Mas eu estava tão chateado que nem conseguia sentir felicidade por um pouco de justiça depois de todo esse tempo. Além disso, onde estava minha irmã quando tudo isso estava acontecendo? Ela ainda estava no restaurante sozinha comendo bolo e rasgando presentes que estavam lá para mim. E se alguém estava se perguntando, sim, meus pais serviram bolo para ela depois que eu chorei e saí. Você pensaria que fazer isso não seria o foco principal deles no momento. Mas eles foram chamados a isso depois. Meus avós me acalmaram e me fizeram sentar na antiga minivan deles enquanto todos os outros saíam da festa. Minha irmã fez um enorme escândalo depois de ser pega abrindo meus presentes. Um dos quais era um novo smartphone que ela jogou contra a parede e quebrou porque não podia ficar com ele. Ela literalmente ganhou um novo telefone no próprio aniversário alguns meses antes. Acabei ficando tão chateado que estava desabafando que nunca mais queria comemorar meu aniversário. E meus avós me deixaram passar a noite na casa deles. Quando voltei para casa, ainda não falei com meus pais. Minha mãe continuava chorando porque eu não falava com ela. E meu pai estava tão calado quanto eu. No fim de semana seguinte, meus avós me convenceram a ir jantar com eles. E quando chegamos lá, fiquei surpreso ao encontrar uma festa toda nova me esperando. Meus pais estavam lá, e eles mantiveram os sorrisos de não nos odeie, quase o tempo todo. Havia um grande bolo de chocolate com 18 velas. E até havia um banner com meu nome. Eles chamaram de minha festa de feliz aniversário atrasado comemorando a formatura, porque eu realmente não tive nenhum dos dois este ano. Eu tive meio que fingir estar feliz. Uma boa festa não desfaz 8 anos de favoritismo. Ou mesmo faz um arranhão nele, na verdade. E onde estava minha irmã? Ela estava sentada à mesa com os braços cruzados e o lábio franzido porque não era tudo sobre ela como costumava ser. E em vez de cantar Parabéns para você para mim, eles cantaram uma versão alterada chamada Dia Feliz. Assim que apaguei as velas, minha irmã gritou. Quero dizer, um grito de garotinha ensurdecedor. Meus pais tiveram que sair correndo com ela e depois trazê-la de volta parecendo mais chateada do que nunca. Ela ficou emburrada em silêncio na cadeira pelo resto da festa. Eu também ganhei um novo smartphone. E minha irmã teve o dela tirado, entre outras coisas, pelo que fez na festa anterior. Mas o smartphone não foi tudo. Toda a família se juntou e me deu um carro. Era apenas um Volvo branco antigo. Mas eu amei no momento em que bati os olhos nele. Meu avô entende um pouco de carros e o consertou por conta própria. Eu estava tão feliz. Mas minha irmã claramente não estava, porque ela soltou outro daqueles gritos. Ela começou a ter um ataque de birra enorme e exigiu um carro também. Minha mãe teve que levá-la ao banheiro e elas não voltaram por um tempo. Meu pai apenas voltou a parecer derrotado. Minha irmã efetivamente arruinou a tentativa deles de parecerem bons na frente de toda a família. Vários membros da família também tiveram palavras fortes para os meus pais de que minha irmã estava agindo daquela maneira porque eles a criaram para ser uma princesa mimada e mimada. Obviamente,
Comecei a dirigir o carro imediatamente. Mas apenas dias depois, minha irmã vandalizou o carro, pegando um martelo e quebrando duas das janelas laterais e rachando o para-brisa a ponto de o carro não poder mais ser dirigido. Meus pais conseguiram impedi-la antes que ela causasse mais danos. Mas ela gritou como se fosse assassinato quando eles a pegaram e tiraram o martelo dela, depois tentaram mordê-los. Oh, todos estavam furiosos com minha irmã. Especialmente meus avós, porque meu avô havia trabalhado tanto naquele carro, e minha irmã o arruinou enquanto tinha um ataque de birra. Meus avós tinham mimado tanto minha irmã que ela não conseguia compreender mentalmente que eu poderia ter algo que ela não tinha. E vários outros membros da família repreenderam meus pais sobre como eles estavam preparando minha irmã para o fracasso ao transformá-la em uma mimada que espera que o mundo seja dado a ela. E ela vai ter uma vida adulta terrível porque eles não vão se impor e ensinar a ela um pouco de respeito. Bem, as ações dela não ficaram impunes. Minha irmã foi proibida de sair pelo resto do verão e, a partir do início do novo ano letivo, foi mandada para um internato. Minha mãe chorou como um bebê com isso também. Mas meu pai teve que ser inflexível de que era a única maneira de começar a desfazer o estrago que eles fizeram. Sim, eles reconhecem completamente que estão errados. Foi meio difícil para eles não reconhecerem, já que ninguém ficou do lado deles. Parece que minha irmã vai ter uma vida escolar assim até completar 18 anos. Meus pais pagaram para consertar meu carro. Eles contrataram uma empresa de vidros automotivos para substituir as janelas e o para-brisa, e ele ficou igual ao que era antes. Em agosto, meu avô veio até mim e disse que, se eu estivesse interessado, ele tinha encontrado um emprego para mim trabalhar para um amigo. Mas era a 40 milhas de distância. Então eu teria que sair da casa dos meus pais, a menos que quisesse essa viagem diária. Eu estava completamente a favor de me mudar. No entanto, encontrar um primeiro apartamento não foi tão fácil. Tive que ser aprovado para um cartão de crédito apenas para ser aceito em um estúdio. Mas consegui. E estou morando onde estou agora desde setembro. Meus pais continuam tentando entrar em contato comigo. Mas raramente falo com eles. Sempre que conversamos, me sinto estranho e desconfortável. Meu avô sugeriu que eles simplesmente não querem reconhecer o quanto eles falharam como pais, e tentar me fazer perdoá-los vai fazer com que eles se sintam melhores consigo mesmos, ou algo assim. Mas eu não vou perdoar. Não tão cedo. Finalmente estou feliz e longe deles. Agora eles não têm nada. Não têm a mim, e não têm minha irmã. E meus pais tiveram que trabalhar mais horas porque o internato para minha irmã não é barato. Nem consigo imaginar que a festa que tiveram que fazer para mim ou os reparos no meu carro tenham sido baratos. Casa vazia, parentes zangados, e a única coisa que resta para eles é o trabalho. Parece incrivelmente miserável para mim. E não sinto prazer nisso. Mas é o resultado das próprias ações deles afinal.